Condecast de hoje vai falar sobre segurança pública. Eu vou falar com o comandante Walter. Ele é comandante do 10º Batalhão da Polícia Militar, que é aqui em Guarapari, e também atua na região toda. Comandante Walter, vamos chegar para cá. Ele já aqui está todo, né, de farda, paramentado. Vamos sentar aqui e vamos conversar, porque segurança pública é um tema que interessa muito às pessoas, né? Nós estamos vendo, cada dia que passa, a coisa fica mais difícil, e eu acho que fica mais difícil também para a polícia, né? O comandante, você está aqui há um ano em Guarapari e o 10º Batalhão, ele não atinge só Guarapari, não, né? Ele cuida de uma área um pouco mais expandida, né? Ou só Guarapari? Não, o 10º Batalhão é só do município de Guarapari. É um batalhão exclusivo aqui para o município, onde a gente consegue direcionar as estratégias de policiamento bem específica, né, para a realidade e para as demandas aqui do município. Você, como tenente-coronel, quanto tempo para você que você entrou na polícia, chegou até esse posto de tenente-coronel e hoje comanda um batalhão? Qual é? Eu entrei na polícia no ano de 1996. Fiz 29 anos de serviço, dia 13 de março agora. Eu te perguntei isso pelo seguinte: mudou muito o perfil da sociedade em relação à segurança daquela época para cá? E é evidente, se mudou, e eu acho que mudou, a polícia também teve que mudar bastante. Com certeza. A sociedade evolui, né? A sociedade muda, a gente tem diversas condições aí da forma de se relacionar em sociedade hoje, e a polícia tem sim que se adaptar às mudanças de convivência, às mudanças sociais e às mudanças da legislação, que também mudou bastante nesses 29 anos que eu estou aí na instituição. Mas você acha que mudou, assim, a sociedade é mais violenta ou é menos violenta? A sociedade hoje ela é mais desrespeitosa. Eu acho que a forma como as coisas têm se relacionado, né, a permissividade, eu acho, as pessoas acabam não entendendo os limites dessa relação de um ser humano com o outro e acabam sendo desrespeitosos mesmo no dia a dia. Porque eu acho que a violência sempre teve. A gente tem casos bárbaros de violência na história da sociedade, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. Então, violência eu acho que sempre aconteceu, sempre existiu. Hoje eu acho que as coisas estão muito no cotidiano, né? A sociedade tem se desrespeitado muito na relação ser humano. Isso faz a polícia também mudar, porque eu não sei se isso que eu vou falar é válido ou não, mas havia um momento em que, como o Brasil ele teve um governo militar que se impôs na situação da vida do dia a dia, havia sempre um olhar assim na polícia, não na polícia, mas no militar como um todo, como uma ameaça e não como uma proteção, porque hoje quando você olha para o policial, você olha como um protetor e não como uma ameaça. Isso realmente existe isso no psicológico da sociedade? Eu acho que as forças militares, né, de uma forma geral, são forças de proteção de um território. No Brasil, nós tivemos, pós o regime militar, uma evolução onde a polícia foi militarizada na sua estética, onde a gente usa farda, usa distintivos, usa uma condição de honrarias militares. Mas a nossa essência é de servir a sociedade. Enquanto uma instituição policial, nós somos uma instituição que garante direitos. Então, se o policial está nas ruas para bancar a garantia de direitos de cada cidadão. Então, é diferente a realidade de uma força militar que protege um território, que aí ela luta contra um inimigo, uma ameaça externa, e uma força policial. Apesar de ter a estética militar, nós somos essencialmente policiais, onde a gente está aqui para ser o escudo da sociedade, para lutar e proteger aqueles que não conseguem lutar sozinhos. Eu acho que isso ficou muito claro quando nós tivemos a greve da Polícia Militar. Foi que ano aquilo? Foi 2017. 2017, né? Porque eu, com 60 anos, eu nunca tinha visto algo parecido, né? Porque muita gente fala, a polícia não passa aqui, a gente ouve muito essa reclamação, aqui a polícia não aparece, não passa, mas quando realmente a polícia cruzou os braços e aconteceu aquilo naquele momento, independente de quais foram as causas, né? O que a gente viu é uma sociedade extremamente agressiva. Eu tenho uma passagem daquele período aqui em Guarapari, que ali, saindo da rua Roberto Calmon, ali onde que tem o Banestes, eu vi caminhonetes passando com gente para saquear a loja.
e que não era bandido de facção, não, era o filho da Dona Maria lá, que achou que pô, não tem polícia, não tem regra, não tem lei. E ali ficou muito claro o papel da polícia na pacificação da sociedade, porque é quase um papel pacificador, porque se o indivíduo que não tem nada a ver ali no dia a dia sobe numa caminhonete e vai saquear a rua em bando, né? Então o papel da polícia é realmente... Não tem de dizer que não é necessário, como vamos dizer, não precisa ter polícia, acaba, desmilitariza, mas ali ficou bem caracterizado que numa sociedade como a nossa é fundamental. Em qualquer sociedade, né? Se a gente tem hoje uma convivência em sociedade com o mínimo de regras sendo cumpridas, a gente precisa de uma instituição que imponha essas regras. A gente precisa compreender que a Polícia Militar, na sua essência, ela tem duas missões constitucionais. É fazer a polícia ostensiva, que a gente está uniformizado, caracterizado, fardado nas ruas, e trabalhar pela preservação da ordem pública, que é justamente o que você relatou aí quando a gente tem a ausência da polícia. A gente tem a total desordem, a gente tem a sociedade sem nenhum tipo de regra estabelecida que possa ser cobrada dela. Então, as forças públicas, de uma forma geral, até em nível mundial, elas têm esse papel de fazer a garantia que a ordem estabelecida, que as normas e regras e leis estabelecidas sejam cumpridas permanentemente. A ausência dessa força pública traz essa desordem, traz esse retorno à nossa condição natural de guerra ampla e restrita, é um contra o outro, se eu vou correr atrás do meu primeiro, porque não tem ninguém para me limitar. Então, o mais forte vai subjugando o mais fraco. A norma e a regra e a ordem estabelecida por uma força pública, ela justamente traz esse equilíbrio, onde o mais forte tem que respeitar os limites e o mais fraco pode alcançar os seus direitos. Inclusive, especificamente após aquele período, me parece que houve uma evolução grande nas estruturas da polícia, porque também não adianta nada você ter o policial, ele não tem a mínima condição de trabalho, não tem veículo, não tem armamento, não tem equipamento que lhe permita trabalhar com a inteligência. Hoje o Espírito Santo melhorou no sentido de, não vou falar ainda na questão da carreira do policial, mas na situação de estrutura para que a segurança pública feita, essa parcela da segurança pública não é feita só pela PM, é feita pela Polícia Civil também e os outros órgãos. Mas melhorou a estrutura da Polícia Militar do Espírito Santo? Como eu disse, a gente vem modernizando. A Polícia Militar do Espírito Santo ela vem crescendo em condição estrutural. Nós tivemos um trabalho muito forte nos últimos 5, 6 anos de reestruturação da condição logística da Polícia Militar. Está sendo trabalhado hoje uma reestruturação dos quadros de efetivo da Polícia Militar. A gente teve aí, não sei, por condições quaisquer que sejam, em governantes anteriores do Estado, que não percebiam essa necessidade, ou não conseguiram alcançar, não conseguiram entender a necessidade de se esforçar para manter uma força pública pronta, qualificada, com efetivo em quantidade suficiente, com estrutura, com material de ponta para poder fazer. Hoje a gente tem uma logística que vem caminhando para isso. Nós temos armamentos de ponta, nós temos equipamentos de ponta, nenhum policial nosso vai para a rua sem proteção de colete balístico. Isso não era uma realidade quando eu entrei na Polícia Militar há 29 anos atrás. Então, assim, a Polícia Militar ela vem trabalhando para que o nosso efetivo, nossos policiais no dia a dia tenham cada vez mais condições, com treinamento, com equipamentos e até com dinâmicas diferentes. Você falou em treinamento, né? O que o indivíduo precisa para ele ser um policial? Eu sei que tem dividido a carreira. Você tem a parte que são dos oficiais, que tem uma formação específica. Sim. E eu acho que de sargento para baixo já é diferente, não é isso? Nós temos duas portas de entrada na Polícia Militar. O quadro de praças da Polícia Militar, que entra como soldado e vai galgando cargos de cabo, sargento, tenente e chega até capitão. E o quadro de oficiais, que entra faz 3 anos de curso de formação, entra como aspirante no período probatório, depois
entra como tenente, capitão, major, tenente-coronel e termina a carreira como coronel. E essa formação hoje, como é que está? Por exemplo, eu quero entrar na polícia, não quero trabalhar com isso, eu quero ser polícia. Por que você escolheu ser policial? Aí surgiu essa pergunta. Primeiro a gente precisa entender que é passar no concurso público. Então o ingresso na carreira policial, tanto para soldado quanto para oficial, são concursos públicos. Então hoje nós temos um curso de formação que se iniciou há poucos meses, e o governador já anunciou a probabilidade de mais 1.200, 1.300 vagas para um outro curso de formação de soldados. E tem um curso de oficial também, que iniciou recente, e tem um novo concurso para oficial sendo preparado. Porque o curso não te dá a garantia que você será um oficial ou será um policial. Não. Ele tem que fazer o curso e passar no concurso. Ele passa nas etapas do concurso, e o curso de formação é considerado uma das etapas desse concurso. Então, se ele não conclui com aproveitamento, o curso de formação, ele é eliminado em uma das etapas do concurso. Eu entrei na Polícia Militar na época, eu tinha acabado de formar na escola técnica, trabalhava na empresa Vale do Rio Doce, antes da privatização. Em 1994 eu formei na escola técnica, até 95 para 96 eu estava na Vale. E o salário não era o que eu esperava para montar a minha família. Eu já namorava com a minha esposa desde 1990. Estava embromando. Tentando enrolar, né? Ganhando tempo. Consegui enrolar por 8 anos. Opa! E aí eu acabei buscando a carreira de policial militar, de oficial da Polícia Militar, como uma forma de ter uma renda para poder estruturar a minha família, para poder casar com a esposa, com a minha namorada, que eu já estava enrolando há tanto tempo. E você acha que você fez certo? Com certeza. Porque é uma pergunta que eu gostaria de fazer. Por exemplo, você falaria para o seu filho, faça o curso, faça o concurso, seja um policial? Eu acho que é a opção de cada um. Sim. Cada um tem que identificar as suas habilidades, as suas limitações, os seus anseios. Mas eu não me arrependo em momento nenhum. A carreira policial militar hoje, para mim, é quase um sacerdócio. A gente tem uma entrega e uma dedicação tão grande que assim, não tem tempo, não tem hora. A qualquer momento que a gente é chamado, a gente tem que estar disposto, tem que estar pronto. E eu me sinto muito orgulhoso e honrado em poder ter seguido nessa carreira até onde eu cheguei até hoje. Porque eu vejo você aí com uniforme, eu lembro meu pai foi oficial da Polícia Militar também, e a gente sempre teve essa proximidade. Mas dentro da questão da segurança pública, né? Hoje nós estamos vendo assim, vamos puxar para o lado de Guarapari, né? A gente que está aqui na imprensa, a gente vê aí a crônica do dia a dia, que as questões se repetem sistematicamente. Hoje, o que a gente vê na mídia, o que a gente vê no dia a dia é arrombamento, gente que entra no edifício para roubar bicicleta, morador de rua, que parece que é um indivíduo acima do bem e do mal, porque o morador de rua pode tudo. Nós estamos vendo hoje, ontem, nesses dias aqui, eu vi uma matéria que o morador de rua se sentiu ofendido porque o dono do estabelecimento pediu para ele se retirar da porta. Ele voltou lá, estava jogando gasolina para botar fogo no estabelecimento. Aí chega lá, o cara, ele é um morador de rua, ele pode, vai eu fazer um negócio desse que você vai preso na hora. O morador de rua vai... Como é que vou entrar nisso, já que eu me estendi nesse caso do morador de rua. O morador de rua, ele tem algum diferencial que faz dele um ser acima do bem e do mal na questão da cidadania, porque ser morador de rua, o cara tem todo direito, ele pode morar na rua, contanto que ele, ao meu entender, contanto que ele obedeça às regras que são válidas para todo mundo. Mas não é isso que a gente vê. Por que acontece isso? Como eu comecei a minha fala aqui, eu acho que a sociedade tem sido muito desrespeitosa e a gente tem muita permissividade em alguns comportamentos. A gente tem buscado uma parceria com o município para tentar lidar com essa questão da pessoa em situação de rua. Eu acho que cada indivíduo que está naquela condição de permanecer na rua, de viver, de morar naquela condição, ele tem alguma coisa que levou até aquele momento, até aquela condição.
Mas isso não traz ele um indivíduo acima da lei, acima do bem e do mal, com salvo-conduto para fazer qualquer tipo de conduta, colocando outras pessoas em risco e até praticando condutas criminosas. Então a gente tem que separar o indivíduo que está precisando de apoio, que passou por algum revés, alguma dificuldade na vida que levou ele para aquela condição. E buscar apoiá-lo para que ele possa voltar a ter uma vida digna, uma vida como qualquer ser humano deveria ter. Então, essa parceria a gente tem buscado construir com o município. O município de Guarapari tem se mostrado bem receptivo a uma integração com as forças policiais em prol de trazer segurança e bem-estar à sociedade e acolher de forma adequada esses indivíduos que estão na condição de rua, de abandono. Como eu disse, não é um salvo-conduto para que eles pratiquem qualquer conduta criminosa, qualquer ato de violência, de desrespeito. E acho, aí é uma opinião pessoal, acho que nenhum desses indivíduos que está ali está tendo direitos garantidos. Permanecer na rua, morando na rua, não é garantia de direito. Na minha visão, é justamente o contrário, é a total privação de direitos. Aquele indivíduo precisa ter os direitos garantidos, precisa ter a humanidade resgatada. E hoje o que a gente vê é pessoas se perdendo, se afastando da sua humanidade, convivendo entre outras pessoas quase como animais selvagens. Então, aquela condição ali, para mim, é a minha opinião pessoal, não garante humanidade, não garante direito de ninguém. Mas também não dá garantia para ele que ele possa fazer o que quiser, né? Bater nos outros, faz necessidade na rua, faz sexo na rua, usa droga na rua, fica impedindo muitas vezes o acesso de um indivíduo para a casa dele. Esse é o ponto de equilíbrio que, nesse caso, eu faço a avaliação pessoal minha, né? Que é o ponto de equilíbrio que a gente precisa buscar, né? Entre dar a assistência, que é uma assistência necessária, porque são pessoas... são irmãos nossos, e eu acho que o brasileiro tem muito pouco essa visão da irmandade da nação. A gente é mais um bando, né? O brasileiro, eu sempre classifico assim, não é um povo, é um bando, porque o povo, ele cuida um do outro, né? Você vai no Japão que você vai ver isso acontecer, né? Aqui, muito pelo contrário, está cada um brigando contra o outro, mas é preciso também que tenha limite no nível de intervenção que existe hoje por parte desses moradores que estão aí em situação de rua, que tem que ser falado assim agora, né? Da intervenção que eles fazem negativa na sociedade. Então, as pessoas ficam muito acuadas, né? Você vê, o cara chega para abordagem das pessoas na rua, mulheres, crianças, pessoas da terceira idade. Esse caso que eu coloquei aqui do empresário, o cara não pode nem chegar mais na casa dele, porque chegou na casa dele, ó, cuidado que tem um morador ali. Então, eu acho que o ponto de equilíbrio, qual a sugestão que você daria como um especialista? Seu currículo aqui é imenso, de vários setores, não é só... Porque muitas vezes, o policial tem que saber meter o cacetete na cabeça da pessoa e usar arma. Muito pelo contrário, os oficiais hoje têm uma formação, seu currículo é extensíssimo. Então, você é um especialista nisso. O que você acha que poderia ser feito, que se você fosse, já deve ter sido chamado, mas se você fosse chamado para dizer assim, olha, qual é a sugestão que nós temos para que esse problema se amenize de uma forma que as partes todas sejam atendidas da melhor maneira possível? Na minha opinião, de uma pessoa que é especialista em segurança, não em serviço social, mas que tem uma visão social de ter convivido com essas questões a carreira inteira, é que o indivíduo não deve permanecer nas ruas. Permitir que alguém fique na condição de morar, de viver na rua, sem nenhum tipo de proteção, sem nenhum tipo até de regramento para ele, eu acho que isso afasta ele da humanidade. O indivíduo acaba voltando a seu estado natural de convivência e acaba não respeitando as regras. E aí a violência surge. Acaba praticando atos de violência por ele mesmo, enquanto indivíduo, se afastar da condição de ser humano. Está sendo violentado socialmente, na então, verdade. Assim, na minha visão, permanecer com aquele indivíduo nas ruas é privá-lo dos direitos e afastá-lo da condição de ser humano.
Agora, e essa questão dos arrombamentos aqui na cidade? Né? Porque não passa um carro da polícia aqui, 1h da manhã, 2h da manhã, o carro passou, 10 minutos, o cara fica esperando, passou a polícia, ela vai passar daqui o cara já até sabe, o cronômetro vai passar um outro daqui a 5 minutos, é o tempo dele fazer ali o arrombamento. Como é que trata isso? O ladrão de bicicleta, que é o que tem muito hoje, se bem que tem umas bicicletas hoje que valem mais do que um carro, se o cara roubar, né? Com certeza. E aí, como é que fica essa questão também? Porque muitas vezes se acredita, o que eu vejo é me dizer assim, que se acredita a polícia, está vendo? A polícia não faz nada, não passa o carro aqui. E aí é o que a gente ouve na crônica policial do jornalismo que a gente ouve hoje aí, é essa resposta que as pessoas têm, e a PM fica como aí culpada do negócio. Mas o que seria possível fazer para que isso diminuísse? Primeiro, eu acho que a primeira visão é que a gente precisa entender que a culpa é do criminoso. A responsabilidade pela conduta de subtrair o bem que não é dele é do criminoso. Não é do legislativo, não é do judiciário, não é da polícia militar, é do indivíduo que escolheu praticar aquela conduta criminosa. E ele precisa ser responsabilizado por isso. Eu acho que é o primeiro ponto que a gente precisa entender, porque quando alguém reprova, não consegue um bom desempenho escolar, a culpa não é da educação. Quando alguém tem um problema de saúde, a culpa não é da saúde. Então, quando alguém tem algum problema nas questões de segurança, a culpa não é da estrutura da segurança. Na minha visão, a culpa é do criminoso. E a gente precisa direcionar a responsabilidade para o criminoso. Hoje, na sociedade brasileira, a gente tenta amenizar muito, né, essa questão da responsabilidade de quem escolhe praticar uma conduta criminosa. O sujeito pratica um furto, pratica um roubo, pratica um ato de violência, mas coitado, é porque ele foi violentado, porque ele foi agredido antes, é porque ele estava precisando. A gente quer tanta coisa que não tem, então a gente precisa entender os nossos limites e trabalhar para conquistar os bens que a gente tem interesse. Então, a forma como a Polícia Militar tem atuado aqui em Guarapari, a gente tem feito um esforço muito grande no policiamento preventivo. Não conheço outro município, que trabalhei no município de Vila Velha há muito tempo, em 4 municípios de Anchieta, Piúma, Alfredo Chaves e Conha também durante muito tempo. E aqui em Guarapari o esforço preventivo ele é muito grande. Então a gente tem uns pontos estratégicos, em horários estratégicos, a viatura fica posicionada, porque a simples presença policial naqueles ambientes já traz uma tranquilidade. Com certeza, já visto que nós falamos aqui sobre a greve da PM, quando não tinha PM. E de uma outra forma, nós temos alguns programas de integração com as comunidades. Nós temos o Rede Comunidade Segura, que em vários bairros tem atuado como uma rede de proteção, onde a própria sociedade, porque assim, nós não temos e nunca vamos ter a expectativa que o policial militar vai ser onipresente e vai estar em todos os lugares. Nós não vamos conseguir isso, e é uma realidade que ninguém consegue no mundo. Mas se a sociedade se une e se aproxima da polícia militar, a gente consegue sim ter um olho próximo à polícia militar em cada esquina, onde esse cidadão vai identificar uma conduta criminosa, vai identificar algo acontecendo e vai acionar essa rede de proteção, que é a Rede Comunidade Segura, onde nós temos policiais em grupos de redes sociais e promovemos reuniões periódicas para tentar organizar esse ambiente. Isso já acontece e acontece com muita intensidade aqui em Guarapari. O próprio cidadão se comunica com a PM ou é a PM com a PM ali no caso? Não, é o cidadão. É o cidadão que nós temos grupos com moradores, lideranças, comerciantes, lideranças aí de escola, de igrejas, e todos unidos, todas as pessoas com interesse em garantir a sua própria segurança, unidos. A gente precisa compreender isso. Não existe outra forma da gente mudar a nossa realidade de segurança pública se não for com a integração da polícia com o cidadão. Não existe outra forma, nem aqui, nem em lugar nenhum do mundo. Agora, sobre essa questão do comércio, o Darcy Lugão, ele é presidente do Sindloja de Guarapari, e ele mandou uma pergunta para que você possa responder. Nós vamos assistir essa pergunta aqui agora. Darcy Lugão, sou presidente do Sindlojas de Guarapari e gostaria de saber o que a Polícia Militar está fazendo para prevenir furtos, roubos e vandalismo no comércio de Guarapari. Muito obrigado.
É justamente isso que a gente estava falando, mas essa preocupação ela é inerente, né? Porque, e aí? Você já falou praticamente tudo aí, mas respondendo a pergunta dele... É importante ainda se nós temos uma associação de lojistas, já tem uma rede pronta entre eles, que essa rede possa atuar em prol dessa segurança deles mesmos. Então, assim, a Polícia Militar ela precisa ser demandada. Nós, como eu disse, nós não temos nem bola de cristal, nem seremos onipresentes. Então, se alguém encaminha a gente para uma demanda onde algo está prestes a acontecer, não é difícil, qualquer pessoa consegue identificar quando a gente percebe o indivíduo com atos preparatórios para pegar uma pedra e jogar na vidraça de alguém. Se essa pessoa que passou e observou isso ligar para 190, a Polícia Militar vai ser acionada e vai se mobilizar para atender aquela ocorrência. Não adianta esperar jogar a pedra, esperar o alarme ser acionado, o proprietário chegar na loja para depois ligar para o 190. Nós não vamos conseguir mais uma resposta adequada para conseguir responsabilizar o criminoso. Não dá para ser onipresente, né? Mas tem a questão da tecnologia. Hoje a gente vê que o Espírito Santo está bem servido de tecnologia, nesse cerco, né, eletrônico que tem, mas Guarapari tinha um serviço de monitoramento e me parece que ele acabou sendo desativado. Como é que está a situação hoje do monitoramento para a segurança? Nós temos um monitoramento por câmera ainda funcionando no município de Guarapari, com pouquíssima integração. É uma das demandas que nós já apresentamos para o novo prefeito, já apresentamos para o novo secretário. Um abraço, Coronel Peçanha, que está assumindo aí a Secretaria de Segurança aqui do município. Nós já apresentamos essa questão da importância de termos um vídeo monitoramento e integrar esse vídeo monitoramento às forças de segurança. Não adianta eu ter a câmera registrando as imagens para depois servir para identificar quem foi o criminoso. O dano já foi causado, o crime já foi praticado e às vezes para tirar uma tela de algum espaço, o cara faz um prejuízo aí de 4, 5 mil reais de dano ao patrimônio. Então a gente precisa tentar usar essa ferramenta do vídeo monitoramento de maneira preventiva, onde a gente possa identificar através das câmeras os atos preparatórios para os crimes e a Polícia Militar ser acionada para intervir antes que esse crime aconteça. Mas esse sistema é de responsabilidade municipal, esse que está aí, que parou de funcionar, ou é estadual? Ainda é uma forma eu acho que existe possibilidade de integração, inclusive de verba do Estado, verba até federal para patrocinar esse vídeo monitoramento. Né? Eu acho que a tecnologia é algo que funciona. É um excelente recurso adicional para o trabalho da Polícia Militar. Funciona tanto para a segurança quanto para outras fiscalizações. Fiscalizações de meio ambiente, fiscalizações de obras irregulares, para a própria prefeitura identificar onde tem um vazamento, uma árvore necessitando de poda. Tudo isso, o vídeo monitoramento do município pode, através de um olho digital, trazer essas informações e as decisões serem tomadas para minimizar os danos que estão se aparecendo. Foi muito boa a conversa aqui. A gente podia ficar conversando muito mais tempo aqui com o comandante Walter, que tem uma grande experiência e tem informação para isso. Mas outras oportunidades virão. Quero deixar aqui uma caneca do Condecast. Você lembrar da nossa entrevista, dar os parabéns pelo trabalho que está sendo feito em Guarapari. A gente tem visto que Guarapari... Qual é o efetivo de Guarapari hoje permanente? Hoje, em torno aí de 225, 226. Aí depende... A cada mês a gente tem, às vezes, tem um policial transferido, tem um policial que adoece e tal, mas é por volta disso aí. E a gente vê a presença da polícia, o fluxo grande de carros presentes, e a gente quer agradecer, parabenizar e dizer para você que está acompanhando que sábado que vem a gente volta com outro episódio do Condecast, sempre às 19 horas, inédito, depois as reprises durante toda a semana, também os recortes nas redes sociais e na própria programação da TV Guarapari. Então, até lá, no próximo sábado, inédito, Condecast, 7 da noite.